Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor se encontra no livro de Juízes, no capítulo de número 16, versículo 20, que diz assim: E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: Sairei ainda essa vez, como antes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra, esse devocional, ele é um alerta para cada um de nós, para que nós venhamos cuidar da nossa fé, cuidar do nosso compromisso com Deus, porque se tinha alguém que era para ser vitorioso, era Sansão, porque Sansão teve o que nenhum outro homem, a não ser Jesus, teve. O seu nascimento foi anunciado por um anjo, o anjo Gabriel, o próprio anjo Gabriel anunciou o seu nascimento. E antes mesmo que a sua mãe ficasse grávida, já disse que ele seria nazireu de Deus e que ele seria um libertador, um juiz para Israel. E a Sansão, Deus deu uma força que nenhum homem no mundo teve. Foi o homem mais forte do mundo, que fez proezas, fez coisas inacreditáveis, se nós formos olhar somente com raciocínio humano. Deus usou ele para ser libertador de Israel. E Deus tinha na vida de Sansão uma grande obra. Ele seria um exemplo se ele tivesse caminhado com Deus da maneira que deveria. Porém, ele negligenciou a sua vida com Deus. Ele não obedeceu à palavra de Deus, não temeu ao Senhor e não foi obediente à palavra do Senhor. E por isso, o final dele foi muito triste. Isso nos ensina que todas as pessoas que não obedecem à palavra do nosso Deus também não terão um final feliz. Vai ter um final de sofrimento, como teve Sansão. Infelizmente, o que nós aprendemos é exatamente isso. Aqueles que brincam com Deus, que não levam Deus a sério, sofrem. Nós vemos que na história de Sansão, ele não valorizou a presença do Espírito Santo e nem o propósito de Deus. Será que nós temos valorizado essas duas coisas na nossa vida? Será que nós temos valorizado a presença do Espírito Santo na nossa vida? Será que nós temos levado a sério os propósitos que Deus tem para conosco? Precisamos aprender que também temos fraquezas e controlar nossas fraquezas, colocar cada uma delas debaixo da disciplina da palavra do Senhor, não nos deixando vencer por elas. Porque Sansão permitiu que as suas fraquezas dominassem a sua vida. Sansão, embora fosse um homem muito forte, fisicamente falando, de forma sobrenatural, porque a unção de Deus vinha sobre ele, ele era muito fraco de caráter. E ele tinha uma fraqueza por causa de mulher. E foi nesta fraqueza que o inimigo trabalhou. Foi nessa fraqueza que o inimigo entrou e ele não levou a sério. Ele era tão fraco de caráter que ele não ouvia nem o conselho de seu pai, nem da sua mãe, porque a ele, sendo nazireu e qualquer judeu, era ilícito ter uma mulher de fora do seu povo. E ele procurou uma mulher fora do seu povo. Ele se deixou levar pela sensualidade, pela beleza, pelo desejo, e ele caiu, ele sofreu por causa disso. Mas, mesmo ele tendo defeitos, ainda foi um instrumento na mão de Deus. Através de Sansão, Deus libertou Israel. Os filisteus foram vencidos várias vezes. Isso, infelizmente, fez com que Sansão
ele se tornasse cada vez mais no seu ego inflado, se sentindo independente de Deus. O seu grande erro foi esse, foi achar que a força era dele. Ele fez um casamento mal estruturado com uma pessoa que não era da mesma fé. Ele cometeu erros porque ele não era um homem de oração, ele não era um homem de obediência, ele não era um homem que vivia no propósito de Deus. Esses 3 erros de Sansão custaram-lhe a vida. Meu irmão, a luta não é fácil, a vida espiritual não é fácil. Aí você pode dizer, mas eu não sou o Sansão, eu não tenho a missão de Sansão. Sim, você não é Sansão, nem tem a missão de Sansão, mas você tem que ir para o céu. Você também tem que viver uma vida correta, uma vida certa com Deus. E o inimigo vai fazer de tudo para você cair, vai fazer de tudo para te derrubar. Então, em nome de Jesus, entenda isso. Não é só Sansão que tinha que ter um compromisso com Deus. Todos nós temos que ter esse compromisso, senão quem vai cair somos nós. Senão quem vai sofrer somos nós. Se nós cometermos os mesmos erros de Sansão, os resultados na nossa vida serão os mesmos de Sansão. O ponto fraco de Sansão é que se fosse rapado o cabelo da sua cabeça, a sua força se afastaria dele, ele sabia disso. Era uma aliança que ele tinha. Ele era nazireu de Deus e o anjo avisou que não se passaria navalha sobre a sua cabeça, que não se passaria, o seu cabelo não poderia ser cortado. Aquele era o sinal entre ele e Deus, era um segredo entre ele e Deus, e ele não podia fazer isso. Mas ele, infelizmente, nunca levou a sério as obrigações dele com Deus. Quando Deus falou, o nazireu não podia tocar em nada morto, e ele viu um leão morto, ele foi lá e tocou naquele leão, e pegou o mel que estava ali naquela carcaça do leão, e levou para comer, para se alimentar. Então Sansão não tinha temor de Deus. E quantas pessoas são assim hoje? Quantas pessoas estão sofrendo porque não têm temor de Deus, porque não levam Deus a sério, não vivem uma vida espiritual e querem ser felizes? Há muitas pessoas assim. Há muitas pessoas que estão só cuidando da carne, alimentando a carne, alimentando a vaidade, alimentando as ilusões, e depois fala assim, por que Deus não me abençoa? Por que Deus não me abençoa? Meu irmão, Deus abençoa todos aqueles que o buscam. Deus abençoa todos aqueles que levam Ele a sério. Deus cuida de todas as ovelhas que procuram a Ele. Mas há muitas ovelhas que querem viver de forma independente. Como Deus vai abençoar essa ovelha? Sansão era uma ovelha assim. Ele queria fazer do jeito dele, da vontade dele. E ele queria que todas as vezes que ele precisasse, Deus derramasse a unção sobre ele para vencer os seus inimigos. Porém, o inimigo, ele veio e usou uma mulher, a fraqueza de Sansão, e ali ele revelou o seu segredo. E quando ele dormiu, aquela mulher cortou o seu cabelo, rapou a sua cabeça, e ele ficou sem nenhum cabelo na cabeça. Ela chama agora os inimigos, e os inimigos vêm sobre Sansão. E o que acontece? Ele clama, mas o Espírito do Senhor, diz aqui a palavra de Deus, não sabia ele que já o Espírito do Senhor se tinha retirado dele. Se nós perdemos o Espírito Santo, nós perdemos tudo. Se nós perdemos a presença de Deus, o inimigo nos domina. Sansão foi dominado. Zombaram dele, escarneceram dele, trataram ele como um palhaço, arrancaram os seus 2 olhos, ele ficou cego. E infelizmente, o final da sua vida foi uma derrota, foi um fracasso. E não era isso que Deus queria na vida de Sansão. Alguém pode falar, mas Sansão antes de morrer ele fez uma oração e Deus atendeu. Sim, mas não era o propósito, o plano de Deus. O projeto de Deus não era esse, que ele morresse juntamente com seus inimigos. O propósito de Deus é que ele vencesse os seus inimigos, que ele fosse um homem honrado, um homem abençoado, que ele fosse um exemplo para todo o povo de Israel, para todos os servos de Deus. E é isso o propósito que Deus tem para mim e para você.
Nenhuma derrota, nenhum sofrimento é da vontade de Deus. Vem por causa das nossas falhas. Mas se nós nos convertermos, se nós corrigirmos a nossa rota, nós vamos vencer. Em nome de Jesus, que essa palavra possa estar no teu coração e que você venha temer o Senhor cada vez mais. Levar a sério o teu compromisso com Deus e vigiar e não se deixar levar pela carne, nem pelas emoções. Em nome de Jesus, pegue firme na presença do Senhor, porque você vai vencer os seus inimigos e o seu final não vai ser cego como Sansão, sem visão nenhuma e dependente até de uma criança, porque ele precisou de uma criança para guiá-lo, para que ele fosse até a coluna daquele templo e ele derrubasse o templo. Deus não quer que você dependa de ninguém, somente dele, e que você seja vitorioso, abençoado na presença dele. Faça a oração de Davi. Davi disse: não retira de mim o teu Espírito Santo. Cria em mim, ó Deus, um coração reto e um espírito voluntário. É o que Deus quer na minha e na tua vida. Que nós sejamos homens e mulheres cheios da presença e do poder do seu Espírito. Que nós venhamos vencer o inimigo e não ser envergonhado pelo nosso adversário.